para gravar aqui no computador. Ou então, a partir de agora, nós estamos gravando aqui. Pronto. Bom, então vamos começar o nosso trabalho de hoje à tarde, inicialmente agradecendo a todos os presentes e saudando a todos também. O nosso tema reservado para hoje à tarde é Teosofia e Consciência, à luz, né, da nossa literatura, da literatura teosófica. E trata-se de um tema importante porque consciência é tudo, embora essa palavra possa ter várias acepções, vários significados, mas do ponto de vista psicológico, teosófico, espiritual, ela tem um significado muito importante porque a nossa consciência é o centro, né, das nossas atividades, é o centro do nosso ser, é aquilo que somos em realidade, mas como veremos, ela tem várias facetas e ela pode se manifestar em diferentes situações, em diferentes contextos, e nós podemos vê-la sob diferentes perspectivas. Então, o que é a consciência? A resposta a essa pergunta vai depender do nosso objetivo, do tema tratado, né, da matéria em análise. Então, a consciência, ela, no caso da consciência física, ela é caracterizada pela nossa capacidade de vigília, né, de percepção, de atenção. Então, se nós estamos conscientes de onde estamos, né, ou seja, orientados, né, no tempo, no espaço, nós estamos conscientes do que está acontecendo conosco e estamos conscientes de que estamos existindo. Mas a consciência física, ela pode sofrer alterações, ela pode mudar, e o nosso nível de consciência física, esse nível pode diminuir ou aumentar. Então, nós podemos nos sentir sonolentos, e isso se seguirá uma redução, né, da nossa consciência, da nossa percepção. Então, a gente vai perdendo esse contato, né, com o ambiente, com as coisas, e por isso a sonolência é um estado, né, de consciência, embora seja fisiológico, mas ele é diferente do estado de vigília. A etapa a seguir, em termos de mudança do nível de consciência, é o nosso sono. Então, se nós adormecemos, nós perdemos a consciência em relação ao ambiente. Uma forma mais abrupta e mais severa de alteração da consciência é o desmaio, né, que a gente chama de síncope. Então, quando o indivíduo desmaia, ele perde a consciência. E aí ele perde, portanto, a conexão com o ambiente. Obviamente, o extremo da perda de consciência é a morte. Então, quando o corpo físico ele se torna inviável, né, do ponto de vista do seu funcionamento, quando o cérebro é incapaz, né, de perceber, de continuar vivo, sobrevivendo, há um desenlace e, obviamente, uma perda total e irreversível da consciência. Então, nós temos o estado de vigília, o estado de sonolência, o sono, que é uma perda parcial, reversível,
o desmaio, que é uma perda total da consciência, mas reversível, e nós temos a morte, que é uma perda total e irreversível da consciência. Então, nós temos aí um degradê, né? Uma gradação, uma hierarquia do ponto de vista de consciência. Vamos usar essa condição física para fazer uma analogia com outros tipos de consciência. Então, a literatura teosófica, por exemplo, ela diz, né, os investigadores nos relatam que, após a morte, né, o veículo imediato da consciência, né, que na Índia é conhecido como Kama Rupa, né, que é o corpo astral, né, usando aí a terminologia da Idade Média, né, dos alquimistas, dos místicos, dos Rosa-Cruzes. Então, esse corpo astral, tem esse nome porque ele é brilhante, ele é o veículo seguinte da consciência. Só que após a morte é dito que o indivíduo perde a consciência. Então, normalmente, né, o indivíduo entra num sono e ele, em condições normais, vai despertar no outro nível, um nível mais elevado, né, depois de um certo tempo, que é o nível mental. Então, ele vai passar a uma consciência manásica, né? Manas é mente em sânscrito. Então, a gente pode ver que, nesse pequeno trajeto, que na verdade é muito grande e significativo e muito importante, né? A gente tem aí uma mudança da consciência em relação aos seus níveis de manifestação, em diferentes planos, em diferentes manifestações, né? Em diferentes dimensões. Então, nós poderíamos caracterizar a consciência de diferentes tipos, né? Desde a consciência física, passando pela astral, né? A cânica, a mental, e as que estão acima do mental, estão acima do indivíduo, que são os níveis mais sutis, mais profundos, mais espirituais, que é o nível búdico e o nível átmico, aqui, aos quais o Jorge já se referiu na abertura dos trabalhos. Então, nós vimos que existem diferentes níveis de consciência física, mas também, de acordo com a literatura teosófica, nós temos diferentes níveis de manifestação de consciências, né? Em diferentes planos, em diferentes dimensões. Em cada plano, em cada dimensão, há limites, né? Então, nós temos, por exemplo, no caso da mente, nós temos um limite para o nosso intelecto, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, naquilo que é mais diminuto, né, a gente não consegue conceber. O nosso intelecto é limitado. A mesma coisa em relação àquilo que é maior. Então, nós não temos a visão cósmica, né? Coisas simples, por exemplo, se eu der aqui um número de 400 dígitos e perguntar a qualquer um de nós, né? Que número é esse? É 1000, é 1 trilhão, 1 quatrilhão? A gente não tem, né, a capacidade cognitiva, mental, né, intelectual, de fazer de pronto, né, uma avaliação de um número tão grande. Então, o nosso intelecto é limitado, né? Então, o filósofo René Descartes, inclusive, usou isso como argumento, né, para definir aí a limitação do intelecto. Então, consciência, ela tem, de fato, várias acepções, mas aqui a gente vai tentar direcionar, né, para a perspectiva teosófica. Então, o nosso objetivo é analisar a natureza da consciência na perspectiva teosófica. E aí nós trazemos alguns autores, né, principalmente aqueles que estão listados no livro que nós nos servimos como base para a nossa troca de ideias, sendo que o primeiro autor, né, que é um autor atual, né, jovem, é o Pablo Sender. Ele diz que a raiz dos nossos problemas está na ignorância sobre o que somos, né? Então, é muito importante o autoconhecimento nessa perspectiva, porque se nós tivermos uma noção exata daquilo que somos, nós poderemos nos alinhar, né, à nossa natureza íntima, e nós vamos descobrir que essa natureza é a mesma do universo, do cosmos. Então, nos alinhando ao cosmos, estaremos também nos alinhando às nossas metas pessoais enquanto individualidades que progride, que aprende
e trabalha e que investe seu tempo nessa vida e em outras vidas, né? A senhora Blavatsky, ela diz que a teosofia é a filosofia de um misticismo racional e científico. Então, a teosofia, a ideia de teosofia está relacionada diretamente à questão da filosofia, né, que é, digamos assim, literalmente a afinidade, né, pelo saber, pelo conhecimento, pela sabedoria, o amor à sabedoria, a devoção, a busca pela sabedoria, e também, junto a isso, ao misticismo, né? A ideia de misticismo está ligado à espiritualidade. Então, o indivíduo que busca a espiritualidade, que busca aquilo que é abstrato, né, subjetivo, e que está além, né, da materialidade e das limitações do plano físico, ele pode ser considerado um místico. Mas, no caso da teosofia, ela exorta que esse misticismo não seja cego, irracional, mas ele caminhe com um apoio, né, do poder mental e do cientificismo, ou seja, da busca, né, da experimentação, do compartilhamento, do aprendizado, e não há, portanto, desenvolvimento sem trabalho, sem ação. Obviamente, tem que ser uma ação e um trabalho refletidos e racionais. Tem um autor também, o Gottfried Purucker, que ele diz o seguinte: consciência é a mais fina e sofisticada forma de energia. Está na raiz de todas as coisas e coexiste com o espaço cósmico. O universo é a consciência encarnada. Então, ele dá aí uma visão mais abrangente da consciência, né, que seria uma forma de ver esse termo, né, chamado consciência, onde ele identifica aí com a própria energia cósmica, né, e que, de fato, é a base de tudo. Então, nós veremos que a consciência mais profunda, né, a consciência átmica, ela está intimamente relacionada ao absoluto, né? Claro que a palavra consciência, como nós dissemos, tem outro significado, como, por exemplo, estar consciente de algo. Então, nós estaremos cientes de algo, estando conscientes disso, né? Então, se nós aprendemos algo, nós estamos conscientes daquilo. Se nós vivenciamos algo, nós também passamos a ter consciência disso. Então, outras definições importantes incluem a de Atman, dentre as importantes, né? Então, Atman é a consciência inconsciente. Parece paradoxal, mas, na verdade, é uma consciência absoluta, né, gigantesca, incomensurável, e que a gente não pode qualificar. Por isso que os autores do passado chamavam Atman de nada, que é um princípio cósmico universal. Então, todas as coisas têm a sua raiz em Atman, no plano átmico. É a base de tudo que existe. Mas não podemos qualificar, porque é incognoscível para nós. Então, do ponto de vista das nossas limitações, a gente pode dizer que Atman é inconsciente. Embora a gente assim o faça, assim o diga, porque é uma consciência tão estupenda, tão além da nossa concepção, que a gente simplesmente diz que ela é inconsciente. Mas não existe nada que não tenha a sua raiz em Atman. Então, o homem, ele também tem a sua raiz em Atman. Então, Atman é uma propriedade comum, coletiva. Tanto as coisas inanimadas quanto as animadas, as biológicas, por exemplo, têm a sua raiz em Atman. Então, a senhora Blavatsky, né, HPB, a Alana Blavatsky, ela diz o seguinte: Atman contém tudo, é a potencialidade de tudo, portanto, é nada e tudo ao mesmo tempo. Mais uma vez, aí parece paradoxal, mas reflete aí a natureza de difícil abordagem desse conceito. Mas algumas ideias, principalmente por analogia, por comparação, por metáforas, podem nos ajudar a ter uma noção de onde queremos chegar ao falar de Atman, embora jamais consigamos, nesse nível em que nos encontramos, definir, conceituar e estabelecer exatamente o que seja Atman. Aliás, se a gente conseguir dizer o que é Atman, ele já não é mais Atman. O Pablo Sender, ele também faz um comentário a respeito
né, desse termo. Atma é o espaço espiritual, psicológico e físico, no qual tudo toma lugar e tem seu ser. Então, o Atma, como já dissemos, é a raiz de tudo. E como ele é a totalidade, na nossa limitação, ele é tudo e nada ao mesmo tempo. É nada para a nossa compreensão, mas é tudo para a nossa existência. O princípio que vem após Atma é Buddhi. Então, é uma dimensão, digamos assim, espiritual, coletiva, mas já é uma condensação, né, daquilo que é Atma. Já é uma manifestação, uma diferenciação. Enquanto Atma é o absoluto indiferenciado, Buddhi já possui um certo grau de diferenciação, embora seja muito sutil, né, muito quintessente. Então, Buddhi é o primeiro princípio de senciência do cosmos, né? Logo, tudo também tem sua raiz em Buddhi. Embora a gente tenha dito que tudo tem a raiz em Atma, na verdade, essa raiz, para ter a sua manifestação existente, né, presente, ela, na verdade, vai nascer de Atman, que é a primeira manifestação. Então, a possibilidade de senciência só existe por causa de Buddhi, né, pelo trabalho de Buddhi como veículo. Todos os reinos da natureza possuem uma certa consciência, mas sem individualidade, exceto o homem. O homem, além da consciência, ele tem a individualidade. Então, ele tem uma consciência individual. Mas o reino mineral, o vegetal, o animal, bem como o hominal, todos, indistintamente, possuem a sua raiz em Buddhi e, consequentemente, em Atma. Então, Buddhi é um termo carregado de significado, né? E esse significado também exige uma grande abstração e também é quase indefinível, embora a gente tenha uma noção melhor do que seja Buddhi quando a gente vai comparar aí com o conceito de Atma. Então, graças a Buddhi, os seres humanos são autoconscientes. E nós veremos por quê. Porque Buddhi é a raiz da mente, de Manas. E Manas é a mente que nos faz autoconscientes, né? Então, o centro da nossa individualidade, enquanto individualidades, enquanto pessoas, enquanto humanos, reside em Manas. Então, Manas é o ponto de ligação entre a dualidade superior, a mônada dual, Atma Buddhi, fazendo com Manas, então, uma mônada trina, e, do outro lado, ao nível inferior, formando o quaternário inferior, a gente tem aí um raio de Manas, dando origem à mente inferior, que é o Manas inferior, e outras manifestações, que são as emocionais, passionais, caracterizada pelo princípio Kama, e a física, representada pelo prana e pelo veículo do prana, bem como o corpo físico denso, visível, palpável. Então, todos esses níveis, eles estão mergulhados, eles estão sob a sombra, né? Sobre o guarda-chuva da mônada dual, de Atma Buddhi. Então, o que é que diferencia os humanos dos demais seres da natureza? Como já dissemos, a presença de uma individualidade ou ego. E essa individualidade ou ego, ela tem a sua origem em Manas. É Manas que nos faz indivíduos, que nos faz egos reencarnantes. Então, esse senso de autoconsciência, então eu penso, eu existo, eu estou aqui, tudo isso tem a sua raiz em Manas. Embora nós veremos adiante que nós temos aí duas manifestações de Manas. O Manas propriamente dito, o Manas puro, que é espiritual, e o Manas inferior, que é um raio desse Manas espiritual. Esse raio é que vai formar, né, o nosso intelecto ou mente concreta.
E esse intelecto, ou mente concreta, ou humanas inferior, ele é transitório, ele é passageiro, ele existe para uma única vida. Enquanto que humana superior e a díade monádica, formada por Atma e Buddha, correspondem ao que temos de eterno em nós. Então, as pessoas frequentemente se consideram separadas do resto do universo, né? Então, a nossa mente, né, focada na nossa personalidade, naquilo que somos fisicamente e emocionalmente, psiquicamente, nos faz sentirmos unos conosco mesmo, mas separados daquilo que nos rodeia. Então, nos sentimos como uma unidade físico-psíquica, mas separados, apartados dos demais, tanto das coisas animadas quanto das inanimadas. E como nós vimos, nos níveis mais profundos, mais espirituais, mais reais, mais originais, essa separação ela não existe. Nós temos a mesma raiz, nós temos uma origem comum. Então, o Gardner, ele traz também uma expressão interessante. Então, comparada com a consciência arquetípica de onde a vida provém, as limitações impostas pelo corpo físico representam uma verdadeira prisão. Essa é uma visão de muitos místicos, né? O escafandro de carne, né? A prisão física. Mas, diante do que vimos, né? Diante da percepção de que nós temos uma origem muito mais poderosa, muito mais profunda, muito mais espiritual do que o físico, nós percebemos que essa separação, essas limitações são ilusórias. Elas são contingências da nossa dimensão, do nosso plano, são exigências do nível em que nos encontramos, ou pelo menos parte de nós. E aí o Pablo Sender, ele continua a análise. Ao nível de nossa natureza mais elevada, somos o todo e não um fragmento da realidade. Então, repetindo aí, endossando a nossa observação inicial. A autoconscienciosidade manásica, né, que eu coloquei aqui como basicamente um neologismo, né, tem uma expressão mais elevada no senso impessoal de ser e uma expressão inferior no senso pessoal de identidade. Então, uma parte dessa autoconsciência ela está identificada com essa natureza impessoal e coletiva, que é, né, o nível espiritual, a dimensão mais espiritual, mais sutil, né, a raiz de todas as coisas. Entretanto, um raio dessa consciência, como já dissemos, não é precisa se limitar para se tornar sensível, perceptível a dimensões específicas, a condições próprias, inerentes à nossa esfera física, material, visível e palpável. Então, esse raio, né, que vem dessa autoconsciência espiritual é uma expressão inferior, né? Então, nós saímos da impessoalidade espiritual para a pessoalidade identitária, né? Aquilo que nos manifesta como o que chamamos personalidade, ou, usando a terminologia técnica teosófica, né, o quaternário inferior. É composto, como já vimos, da mente inferior concreta, né, humanas inferior, ou rupa, né, aquele de forma, bem como kama, né, que é um princípio de desejo, de paixão, das emoções, né, em seu aspecto superior, e também os princípios físicos aos quais já nos referimos. Então, em última análise, a consciência humana individual permanece parte da consciência una universal. Então, como o ser humano ele é constituído de diferentes elementos, desde os elementos mais sutis, mais espirituais, aos elementos mais grosseiros, como o físico, passando pelos intermediários, e considerando que todo o universo tem uma constituição semelhante, até porque nós somos filhos desse cosmos, né? A gente pode dizer que a consciência humana, ela em nenhum momento está desconectada em condições normais a esses princípios espirituais, a essa dualidade.
A senhora Anne Besant, inclusive, faz um comentário a respeito disso. A consciência é uma unidade, diz a senhora Anne Besant, e a divisão que usamos tem um propósito didático, ou são limitações causadas pelos órgãos dos sentidos. Então, como a gente reitera aqui, existe uma consciência una, existe uma unidade, e quando fazemos essas distinções, essas separações, de fato é com propósito didático, né? É mais uma questão pedagógica, apenas para atender, né, às nossas limitações, do que para representar a realidade. Aliás, quando a gente coloca no papel, quando a gente nomeia, né, quando a gente circunscreve as limitações da linguagem humana, a gente, de fato, já perdeu ao menos uma parte da conexão com a realidade. No sentido mais amplo, existe apenas o eu uno, né, essa unidade cósmica, né? Aliás, até nossos corpos físicos, né, vieram, obviamente, de elementos telúricos, né, do planeta, que, por sua vez, tem origem cósmica, né? Um planeta de uma estrela que explodiu, né? Você tem um material que vai dar origem aí a outros corpos celestes. Então, mais uma comparação aqui levantada pela senhora Anne Besant. Como os raios do Sol, os humanos são como raios desse eu uno. É por isso que os místicos, né, eles às vezes se referem a esse fenômeno usando a expressão eu sou ele, né? Eu sou aquilo. Né? Então, na verdade, o homem holístico ele está ligado aí à sua fonte espiritual. E a busca espiritual, né, a prática da espiritualidade, e deveria, né, ser o objetivo das religiões, ao tornar o homem melhor, obviamente facilita esse caminho de conexão com a nossa realidade mais interna, mais profunda, mais espiritual, mais amorosa, mais compassiva. E, obviamente, mais útil e mais eficaz. A senhora Blavatsky e o Pablo Sender, nessa obra que estamos analisando, eles deixam claro, né, através dos excertos que são selecionados no texto, de que há uma senda de evolução espiritual e física. Então, todos os elementos universais, né, cósmicos, eles estão sofrendo modificação, eles estão em movimento, né? E esse movimento obedece a um princípio, uma lei, que é a lei da necessidade. Então, obviamente, há uma direção nesse movimento e o caminho da evolução espiritual nos leva a manifestar nesses níveis mais grosseiros, mais materiais, aquilo que somos em essência do ponto de vista espiritual. Então, essa personalidade que somos a cada encarnação, ela, na verdade, deve refletir, através dessa busca, ela deve refletir cada vez mais, ou seja, de forma mais cristalina, mais evidente, né, mais clara, essa natureza espiritual. Inclusive, o Pablo Sender ele usa uma comparação, uma analogia muito interessante. Ele fala, por exemplo, de que uma pirâmide, né, contém lá uma câmara específica, aquela câmara escura, e para que o Sol, né, para que a luz solar chegue a uma determinada localização de dentro da pirâmide, é preciso que haja um jogo de espelhos. Então, se esses espelhos não estiverem devidamente polidos e reflexivos, evidentemente essa luminosidade, esse raio luminoso não vai alcançar por reflexão os locais que deve chegar. O senhor Ginarajadasa também faz uma consideração a respeito. Ele diz: a primeira grande maravilha sobre a consciência é que o todo está na parte e o total na unidade. Isso lembra um pouco aquela frase de Pascal, né? O centro está em toda parte, mas a circunferência não está em parte alguma. Bom, falamos que colocar em palavras, né, fatos místicos, metafísicos e subjetivos traz uma série de dificuldades. E, apesar do esforço, nem sempre, né, geralmente não se consegue representar adequadamente. Né? Mas, através de analogias e de comparações, podemos ter uma noção daquilo que os autores e os místicos percebem nas suas experiências e querem representar. Então, a senhora Blavatsky, ela disse que palavras e símbolos eles devem ser transcendidos. Então, é aquilo que Paulo fala, né?
A palavra mata, mas o espírito vivifica, né? Está lá no Novo Testamento. Então, a senhora Blavatsky diz algo semelhante ao Exará, né? Essa análise de que as palavras e símbolos precisam ser transcendidos, né? Precisamos ir além. Com a palavra, a ideia perde a sua realidade, até porque ela é apenas uma representação, né? A realidade última não é eu nem não eu. Então, aquilo que vimos, né, que chamamos de Atma, que é aquele princípio espiritual, né, universal, coletivo, né, incognoscível, e que não podemos definir, por isso é que os antigos o chamavam de nada, não pode ser qualificado. Se a gente qualifica Atma como eu ou como não eu, nós já estamos atribuindo a ele algo que o qualifica e ele deixa de ser o absoluto, né? Então, o absoluto é inqualificável, né? Então, ele é o eu e o não eu ao mesmo tempo. Esse é um dos motivos pelos quais alguns budistas levam a cabo o conceito de anátema, né? Então, quando o pensador diz que, né, o anátema, né, o nada, ou a aniquilação do nirvana, olha, depois do nirvana, na verdade, é apenas uma representação simbólica desse fato, de que o absoluto ele não pode ser qualificado. Então, ele está além da nossa qualificação. Mas, né, por motivos pedagógicos, a gente pode, né, levando em consideração a palavra da senhora Anne Benson, fazer uma análise sobre o Atma. Então, a gente pode considerar o Atma como o ponto mais elevado do ser. Mas a gente sabe que esse ponto ele não é exclusivo daquele ser, né? Na verdade, o ser tem a raiz nele, porque não há nada que não tenha raiz em Atma. Tecnicamente, na literatura teosófica, Atma também é conhecido como o sétimo princípio, raio do absoluto, realidade última no homem, espaço, que é um conceito também abstrato. Então, muitas vezes, do ponto de vista simbólico, Atma ele é tido como espaço, né, na linguagem mística. Em Atma, nós encontramos a potencialidade de tudo, porque nada está fora dessa realidade última. Muito ligado àquele conceito de arquê, né, dos antigos gregos, né, dos pré-socráticos. O conceito de Atma também, como vimos, está ligado à noção de consciência absoluta, consciência espiritual, consciência transcendente, energia e matéria ao mesmo tempo, da mesma forma que espírito e matéria, nada foge do conceito de Atma. Então, resumindo e repetindo, né, é a raiz de tudo. Então, a senhora Blavatsky, ela diz lá nos comentários da Doutrina Secreta, que agora até tem em português, né? Ela diz: você nunca deve dizer meu Atma. Ela em diálogo, né, com um dos membros da reunião. Ela diz: você não tem um Atma. Isso é egotismo. Então, se a gente diz meu Atma, meu Budi, nós estamos equivocados, no sentido de que nenhum desses princípios pertence a ninguém, né? Pertence a alguém especificamente, melhor dizendo. Então, o que existe, na verdade, é um Atma comum a todos, um Budi comum a todos, né? Então, nesse nível, no nível búdico, que é a primeira manifestação, né, de Atma, o primeiro princípio após o Atma, nesse nível não há fronteiras, não há separação, não há individualidades, né? Existe apenas uma percepção de unidade absoluta, de unidade cósmica. E quando o indivíduo, no plano físico, ele é bondoso, compassivo, quando ele perdoa, quando ele trabalha em prol do coletivo, ele está, de certa forma, expressando aqui, nesse mundo limitado, né, um pouco desse princípio chamado Budi, que é coletivo. Então, do ponto de vista da personalidade, hoje nós somos alguém, amanhã não seremos mais essa personalidade.
Então, não podemos dizer que somos Atma ou Budi, ou que temos um Atma ou um Budi. Então, o Senhor Budi, o Senhor Buda, ele diz que não há um eu permanente no ser humano, né? Isso é lembrado também nesse texto, e isso nos remete, de fato, à ideia de Budi, né? Porque Budi, ao estar ligado a Atma, que é o absoluto, ele vai estar sempre na eternidade. E a sua manifestação dos planos inferiores vai ser sempre imutável e permanente. Então, quando a gente vê Heráclito falando de que tudo muda, tudo flui, certamente isso se aplica ao mundo da manifestação. Mas o mundo da origem se encaixa muito bem no conceito de Parmênides, né, onde ele diz que existe uma imutabilidade, né? Existe algo que está além daquilo que é perecível, daquilo que é mutável. Então, Atman, portanto, não é um princípio individual, mas ele é comum a todos os seres e coisas. Então, se pensarmos que há um eu permanente e distinto, separados dos demais, esse eu ele não está nem Atman, nem Budi, né? Por isso é que a teosofia ensina exatamente o oposto. Esses princípios espirituais, eles continuam constituindo, né, tanto os seres humanos quanto as demais criaturas. Esse é um dos motivos pelos quais os indivíduos que conseguem, né, refletir um pouco dessa percepção, ele vai amar os animais, ele vai respeitar a natureza, ele vai usar com diligência os recursos que o seu planeta pode oferecer, ele vai ter uma noção de coletividade, então ele vai ser um indivíduo justo, ele vai buscar a harmonia, ele vai buscar o interesse comum, ele vai buscar se aliar a indivíduos que podem trabalhar com ele nessa mesma tônica, a fim de que o trabalho seja o mais eficiente possível no sentido de servir aos propósitos cósmicos, né? Essa visão ela já vem lá desde a Índia antiga, né? Desde o período dos Vedas, né? Onde os brahmanes faziam verdadeiras reverências, né? Os próprios rituais eram símbolos de reverência à natureza e à harmonia cósmica. E isso também estava presente, por exemplo, entre os gregos, entre os mesopotâmios. Então, os antigos eles procuravam se identificar e se colocar dentro de um propósito na natureza. Não é à toa que Aristóteles fala a respeito da finalidade das coisas, né? A teleologia, né? Que é o estudo das finalidades. Então, para Aristóteles, por exemplo, que já era materialista, mas ele diz, né, que tudo no universo tem um escopo, tem um objetivo, uma missão. Bom, se a visão for contrária a essa, aí nós teremos o quê? Dor, sofrimento, né? Falta de perdão, ambição, agressão, conflito, o que é típico do Kali Yuga. Então, uma das analogias que o Vedanta nos traz a respeito desses níveis mais espirituais do universo e do homem, ela é trazida na ideia de que nós temos um espaço, né, que seria essa branquitude, estaria aí representando o Atman, né, esse nada, mas existe uma condensação, uma delimitação dentro desse átomo, e nós temos aí uma jarra que é transparente, né? E dentro dela nós temos ar. Então, ao quebrar esse vidro, nós desfazeremos toda a possível separatividade. Então, é uma ilusão dizer que há uma separação entre a jarra e o ambiente externo. Então, esse espaço, comparado aí à arte, ele vai estar presente também, não somente na jarra, mas dentro dela. Então, essa jarra representa Budi. E tudo aquilo que venha a se concretizar, né, em Budi,
nós temos aí a representação dos demais planos e princípios da natureza e do homem. Então, em Budi vai surgir, vai se inscrever a mente, vai se inscrever os princípios, né, aquilo que já chamamos de kama, né, e aos princípios físicos também. Então, nada está fora dessa realidade. Então, no contexto da consciência, a Atma pode ser analisada da seguinte forma: um raio do absoluto, né? A consciência absoluta. Então, nós não sabemos, apesar de fazermos essa afirmação, não sabemos exatamente o que isso significa. Então, quando a gente diz consciência absoluta, nós estamos aí fazendo uma especulação, nós estamos fazendo um esforço, né, de nos aproximarmos de algo semelhante a essa expressão. Então, a senhora Blavatsky, ela diz que a consciência, tal como entendemos, significa limitação e qualificação. Então, como é que eu vou chamar de consciência absoluta, se a própria palavra consciência implica limitação, implica algum grau de qualificação? Se eu estou consciente de algo. Então, há uma relação entre sujeito e objeto sempre. E o absoluto não pode ser nem sujeito nem objeto, ele tem que ser tudo. Se eu disser que o absoluto é o sujeito, o objeto necessariamente vai estar fora dele. Então, já não é mais o absoluto. Então, o conceito de consciência absoluta não vai admitir ser uma coisa ou outra. Então, tem que estar tudo aí incluso. Então, mais adiante, né? A consciência absoluta contém o que faz cognição, né? A coisa sujeita à cognição e a própria cognição, ou seja, tudo, né? Então, é como se fosse o pensador, é o pensamento e é a mente. Então, ele é tudo ao mesmo tempo, né? É como se a gente falasse de um objeto que é dentro e fora ao mesmo tempo. Mas se você olha um objeto, você só consegue ver o que está fora, né? Então, Atman pode ser consciência infinita, também é um outro termo usado para caracterizar a ideia de consciência em termos átmicos, né? É também o absoluto uno, o consciente inconsciente, o consciente não consciente. Vejam o esforço, né, que esses autores fazem para nos passar, né, uma ideia pálida, né, do que possa ser Atman ou a consciência a ele atrelada. Então, contém tudo, é a potencialidade de tudo. É o nada e o tudo ao mesmo tempo. E, segundo esses autores, as religiões, elas se equivocam, né, quando tentam representar essas realidades abstratas, né, diáfanas, né, de formas, usando formas grosseiras, né, usando termos objetivos. Se isso for feito, inclusive, é preciso deixar claro, como faz a senhora Blavatsky, de que se trata de aproximações fadadas a um insucesso devido às limitações da palavra. Então, como nós vimos, né, o Pablo Sender disse que a origem dos nossos problemas está no desconhecimento que temos de nós mesmos, da nossa natureza e, consequentemente, da conexão com o cosmos. Bom, a gente pode falar que estamos desconectados com a própria natureza do planeta, que dirá do cosmos, né? Entretanto, essa advertência ela vem de tempos imemoriais, né? A gente sabe, por exemplo, através dos gregos, que no templo de Delfos, né, havia lá uma frase, né, conhece-te a ti mesmo, muito conhecido, né? A segunda parte é menos popular, né? E conhecereis o universo e os deuses. Então, o que está em cima é o que está embaixo, né? O homem é um reflexo do cosmos e vice-versa. Então, não estamos dissociados dessa realidade. Então, o autoconhecimento, né, a autocultura, né, como diz o Sr. Taime, é um passo para esclarecer o que é o universo, qual o nosso papel no mundo, qual a nossa missão e o nosso destino. Então, nas dimensões sutis da existência, há a essência que tudo permeia, de onde tudo provém. O acesso a esses níveis contém a chave do autoconhecimento e, por conseguinte, da sabedoria universal.
Então, se esses níveis mais profundos eles são coletivos, eles não dão acesso a tudo e a todos, obviamente, se nós conseguirmos nos alinharmos, né, sintonizarmos com esses níveis, se dermos guarida a essas forças, é evidente que teremos conhecimento, que teremos sabedoria, e por uma intuição direta, não pelos laboriosos caminhos da busca e da pesquisa manásica, intelectual, mental, como se refere o Sr. Sinnett, lá em Budismo Esotérico. E para fechar esse comentário aqui, a gente também destacou que quanto mais profunda, né, essa autoconsciência, maior o poder de empatia, de amor e compaixão. Ou seja, se colocar no lugar do próximo nesse nível não exige nenhum esforço, porque nós já somos o próximo. Nós somos os animais, somos as plantas e os vegetais. Né? Estamos conectados a essa realidade. Né? Essa é a ideia também da alma do planeta, né? A Gaia, o planeta Gaia, enfim, toda aquela mitologia da antiguidade. Então, qual a origem da autoconsciência? Do ponto de vista individual, pessoal, nós veremos que a origem da autoconsciência é manas, né? A mente propriamente dita, não manas inferior. Então, os teosofistas tomam o plano espiritual geralmente como a raiz fundamental e primeira de tudo que existe. Essa aí já é uma interpretação nossa, pessoal. De seus raios surge a miríade das possibilidades. Nesse nível é indescritível, inconsciente, a nossa perspectiva mental, e por isso já foi tido pelos antigos como sendo nada, embora seja o incompreensível tudo. Assim como o infinitamente grande ou infinitamente pequeno é um nada para os nossos sentidos. Se a gente não percebe, não existe. Para nós, mas existe. E é algo muito maior, muito mais numeroso, muito mais poderoso do que o que a gente pode conceber. Aliás, a gente pode até levantar a seguinte questão: onde está a coisa física mais poderosa que tivemos acesso até hoje? Onde está? Dentro do átomo, no núcleo atômico. Então, a energia nuclear está naquilo que há de menor, né, dentro da nossa concepção, porque tem coisa menor ainda. Então, se no núcleo de um átomo físico eu consigo a energia nuclear, que é a energia mais poderosa que nós temos, né, para o melhor do meu conhecimento, então a gente sei, imaginem o poder, se assim a gente pode se referir, de Atman, de Budi, que é a essência quintessenciada de tudo. Né? Se num simples átomo a gente consegue obter toda essa energia espetacular, não é difícil considerar o espírito como uma coisa mais poderosa que existe. Então, importa considerar, portanto, que o espírito é um elemento universal. Espírito aí no sentido de Atman. Para alcançar a mente, ele lança a mão de um veículo intermediário, chamado em sânscrito Budi. Então, Budi é esse veículo imediato, né? Somente por causa de Budi é que a gente tem a senciência, né? Porque acima de Budi não sabemos o que é a consciência absoluta. Comparado ao espírito, Budi já possui certa consciência, que, na verdade, é estupenda, dada a sua magnitude, embora para a mente ele seja ainda inconsciente. Então, Budi, para a nossa mente, é não consciente, é inconsciente, porque está além da mente. Da mesma forma que o mundo microscópico, para nós, é inconsciente, porque está além da nossa visão. Embora com determinados instrumentos, microscópio, etc., a gente consegue ver a realidade desse mundo microscópico, desse mundo quântico, etc. Então, para a mente, Budi é não consciência. E para Budi, Atma é não consciência. Para Kama, Manas é não consciência. Para Manas, Budi é não consciência. Para fins de comparação, imaginemos nosso corpo. Estamos conscientes dele, mas nós mesmos estamos mergulhados no cosmos, infinito e ignoto. Embora o cosmos seja o espetaculoso poder total, né, o poder nossa, inqualificável, em nossa limitada visão,
ele parece inconsciente, né? Então, o homem acha que é o centro do universo, né? É a razão, é a cognição. Então, em geral, nós humanos não consideramos o universo como esse poder consciente, vivo. Então, a senhora Blavatsky afirma que a autoconsciência individual surge na mente e por causa dela. A noção de ego está atrelada, portanto, à mente. Os níveis mais profundos dos seres, para além da mente, são níveis coletivos, impessoais. Não pertence a ninguém, portanto. E não está situado em nenhum lugar em específico, mas em toda parte. Esses últimos planos de existência unificam a tudo e a todos, representam a raiz precípua de onde qualquer coisa se origina, do mineral ao homem, passando pelos diversos seres vivos ou ditos inanimados, como os vírus cristalizados. Então, agora a gente está vendo aí o poder de um vírus, né? O vírus que foi fruto da nossa incúria, né? Da nossa desarmonia com a natureza. Tiramos um vírus que está há 70 anos na floresta e trouxemos para a cidade por conta dos maltratos dispensados aos animais. Mas isso já aconteceu antes e, infelizmente, enquanto continuarmos em nossa faina atrelados às nossas imperfeições e aos nossos objetivos imediatos, coisas como essa poderão surgir em outros momentos. Nas dimensões sutis da existência, há a essência que tudo permeia e de onde tudo provém. O acesso consciente a esses níveis, já falamos, né, contém a chave do autoconhecimento. Budi é o primeiro nível dessa diferenciação, né? É o primeiro nível, digamos assim, de manifestação após Atma. E há uma comparação interessante que é a da folha de papel, né? Então, Atma é o espaço. Imagine que nesse espaço nós temos suspenso uma folha de papel. Então, esse ar que é invisível, imponderável, embora a gente sinta o movimento dele, esse ar vai abrigar uma folha de papel em branco. E essa folha de papel em branco, simbolicamente falando, nessa analogia hindu, ela pode ser tida como Budi, né? E aí, nesse folha de papel em branco, nós temos aí a possibilidade, a natureza tem a possibilidade, o cosmos tem a chance de inscrever qualquer coisa ou criatura, né? Então, é a partir dessa escrita que nós temos aí as demais manifestações que se seguem após Budi. Mas vejam, não há nada que esteja fora desse espaço, não há nada que esteja fora de Atma, né? E esse papel, como já dissemos, representa apenas uma condensação temporária do espaço. Interessante que tem um filósofo chamado John Locke, e que ele diz que o ser humano nasce com uma mente como uma tábula rasa, uma folha de papel em branco. Uma analogia interessante, né? Pena que ele ficou no nível mental, né? Se a gente subir um pouco, colocar essa tábula rasa para Budi, a gente aproxima aí o Locke da realidade, pelo menos na filosofia esotérica, na filosofia oriental. Muito bem. A senhora Blavatsky diz ainda mais, né? É simplesmente o veículo de Atma, né? Budi é simplesmente o veículo de Atma do espírito, e o espírito é nada. Então, aí está a frase da senhora Blavatsky em relação a Budi. Então, o nada é a não coisa, né? É o nada em particular. E desde que algo deixa de ser perceptível para a nossa mente, deixa de ser concebível, se torna um nada. Então, voltando àquele exemplo inicial, se a gente tem um número com trilhões de dígitos e de supetão alguém diz: que valor é esse? Diz para mim qual é o nome do número que tem trilhões de dígitos. Somos incapazes, porque foge da nossa capacidade de cognição, né? Então, o Budi é a fonte homogênea de tudo que existe no nível da manifestação. Atma é a potencialidade da luz, é a escuridão também, né? Que
da escuridão, né, nasce a luz. Então, Atma, o Budi é o Fiat Lux, né? Faça-se a luz na escuridão. Essa é a primeira manifestação. Então, o Budi é a luz branca, e a gente sabe que a luz branca é uma síntese de outras cores, né? 7 cores: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, além das as invisíveis, né? A luz ultravioleta, infravermelha, etc. Então, a luz branca é a síntese de todas as cores. Então, Budi é essa coisa branca que, na verdade, é a base de toda a diversidade. Então, a luz branca vai se diferenciar em cores, no caso da nossa analogia, quando a gente coloca no prisma, por exemplo, né? Ou quando a gente usa o disco de Newton, né? A gente sabe que o Newton colocou ali as 7 cores e girou o disco e viu que ficou tudo para a nossa visão, né? É uma visão, uma ilusão de ótica, óbvio, a gente fica aí com a luz branca, embora tenhamos 7 cores formando o espectro visível da luz branca. Então, quando a gente fala de escuridão, a gente está falando do absoluto, do desconhecido, do ignoto, da totalidade. Talvez isso seja um dos motivos pelos quais certas religiões, certos sacerdotes usam preto, né, para representar aí a busca por esse desconhecido, a busca por esse absoluto. Então, o primeiro logos é a luz, né? É esse Fiat Lux. Mas, para os demais logos, essa primeira luz é escuridão, porque foge, né, do seu nível. O que está em cima abrange o que está embaixo, mas o que está embaixo não consegue abranger o que está em cima. No máximo é o seu veículo. No máximo pode se elevar até a fronteira e, a partir daí, ser um candidato a veículo fiel e eficaz. Então, Atma Budi forma a mônada dual. Então, ambas podem se caracterizar como princípio universal. Então, como esses princípios são coletivos, a gente pode dizer que eles são universais, né? Tanto Atma quanto Budi. E, na realidade, é dito, né, na literatura teosófica que Budi é a verdadeira mônada, né? Já que Atma tem uma perspectiva muito maior, né, tão grande que, para nós, é um nada. Então, Atma é a totalidade que vai além de qualquer definição. Já Budi é um veículo mais circunscrito, um veículo que está mais próximo da nossa realidade mental. Por quê? Porque faz fronteira com a mente, né? Então, Budi é o veículo para a Atma se manifestar. E por isso podemos pensar ambos como uma unidade. Então, Atma e Budi não pode ser predicado como tendo algo a fazer com o homem, exceto que o homem está imerso neles, né? Então, a gente aqui, nesse nível, não pode dizer o que Budi vai fazer ou deixar de fazer, né? Isso, né, foge a qualquer racionalidade. Mas, na verdade, o que acontece é que, como estamos imersos nessa realidade, nós podemos subir até esse nível, deixar esse nível se manifestar por conta de um esforço da personalidade, por um esforço da mente, da individualidade. Budi é a consciência na consciência universal, mas é não consciência neste mundo, né? Neste plano de consciência finita, ele, né, Budi, é nada, pois também é infinita consciência. Já falamos que consciência não consciente é uma forma difícil, mas é uma tentativa de uma fórmula difícil, mas é uma tentativa de expressar essa ideia de que é uma consciência além da nossa cognição e que para nós é uma não consciência, porque o que chamamos de consciência é algo limitado, está associado à ideia de circunscrição. Então, a possibilidade de seres sencientes só existe por causa de Budi, né? Embora Budi seja a consciência infinita, neste nível não há nenhum centro de individualidade. Então, já dissemos que em Budi não reside nada circunscrito, nada individual. Em Budi, a ideia que expressa Budi é a totalidade.
E o acesso a esses pontos da totalidade, sem a participação direta, digamos assim, da mente ou do cérebro, é o que chamamos de intuição, né? Aquela ideia instantânea, aquela percepção direta da verdade. Então, se o indivíduo é filósofo, ou seja, se ele é um amante da sabedoria, um amante da verdade, a sua meta é viver Budi, expressar Budi, falar de Budi, dos princípios atrelados à ideia de Budi, ou seja, a espiritualidade. Então, a evolução ela está ligada a um aumento, né, a uma capacitação do indivíduo, a um aumento da sua habilidade em responder às demandas do ambiente, às demandas da vida. Então, as exigências da reencarnação elas são atendidas de forma muito mais propositada, de forma muito mais efetiva, quando o indivíduo galgou os degraus da evolução em direção a Budi. Quanto mais próximo de Budi, mais acertada será a sua visão e, consequentemente, suas atitudes. E o homem que expressa Budi é o sábio. Autoconsciência implica que se desperte no ser uma resposta individual ao ambiente. Então, isso é uma qualidade manásica. Então, a autoconsciência, que já é uma limitação, já é um atributo, já é uma perspectiva da mente. Bom, nós já vimos, eu queria destacar aqui esse ponto. A consciência é onipresente e não pode ser centralizada ou localizada num objeto em particular. A consciência em si é a mais alta, ela é mais alta, a consciência em si é a mais alta do princípio espiritual senciente. Então, aquilo que chamamos de princípio espiritual senciente é a consciência em si, a consciência pura, ela mesma. Não a consciência tal como conhecemos. E essa consciência em si, ela só pode ser percebida nesse próprio nível. Não podemos descrever o que ela é no nível abaixo, usando o intelecto. Então, a peculiaridade humana, né, o que nos torna distinto das outras criaturas e dos outros seres da natureza, é a presença de um ego, de uma individualidade. Então, nós somos uma entidade, né, um centro que está entre esses princípios mais espirituais e os princípios mais materiais. E essa entidade, que é o ego, Manas, ela reencarna. Então, ela é o peregrino. É ela que, a cada nova vida, vem auferir, né, experiência e quitar-se, né, com o que ela faz ou deixou, o que ela fez ou deixou de fazer, ou seja, com o karma. Então, toda essa atividade ela fica ali atrelada a esse ego, a essa individualidade. Então, esse ego superior é Manas, né? A gente pode fazer um neologismo, é uma eudade superior, que seria Manas, e o seu raio, que é a eudade inferior, chamado Manas Rupa ou Manas inferior. O Manas superior também é chamado de causal ou Karana, né? Um corpo causal, que seria então essa entidade que migra vida após vida, jogando de si, né, um raio, uma projeção, formando uma personalidade. E cada personalidade, portanto, tem um início e um fim. Já o ego, o eu superior, não. Ele é, tecnicamente falando, uma entidade. Ela é imortal e permanente. O ego não é nem Atma nem Budi, mas humano é superior, diz a senhora Blavatsky. É a fruição intelectual e a florescência do egotismo intelectual autoconsciente. Egotismo não é egoísmo. Egotismo está associado à ideia de individualidade, que, por sua vez, está atrelada à ideia de espiritualidade. Então, num sentido espiritual mais elevado, é o que consideramos aí esse egotismo. Não é egoísmo, portanto. O senso de ser vem de Manas, né? Sobre o egotismo nós já falamos. Então, esse princípio de autoconsciência, ele se manifesta fisicamente pela percepção que temos do ambiente, da nossa... nós temos aqui, cada um de nós, consciência de tempo e espaço, então nós temos a lucidez no estado de vigília,
Então, isso é uma autoconsciência física. Mas existe uma consciência por trás dessa física, evidentemente, e que se manifesta como a percepção de existência, né? Não necessariamente associada à ideia de pensamento ou ação. Então, por que sabemos que estamos aqui? Porque há uma percepção de estarmos aqui, sem definirmos o eu, não, o que o eu é. Então, a gente não precisa dizer o que somos, basta sermos, né? Então, como pessoa em particular, quando falamos de alguém como um indivíduo que tem uma história, que tem um nascimento, uma infância, uma juventude, etc., nós temos aí a ideia atrelada a essa pessoa, a ideia de memória. Então, a memória é a representação dessa pessoa. Mas será que se esse indivíduo perder essas memórias, se ele sofrer de amnésia, ele vai deixar de ser ele mesmo? Não. Então, existe por trás dessa história, por trás dessa identidade, aquilo que se chama de puro senso de ser. Então, mesmo com amnésia, mesmo desmemoriado, o indivíduo tem a consciência de que ele existe, de que ele está presente, de que ele se relaciona em condições normais. É óbvio que se o corpo tiver algum problema, o cérebro, etc., nós temos aí uma condição alterada, uma condição anormal. A gente está falando no sentido geral, no contexto da média da humanidade, em condições normais, né? De bioquímico, né? CNTPs, né? Condição normal de temperatura e pressão. Então, esse senso de identidade pessoal está ligado ao humanas inferior, que é um raio do humanas propriamente dito, ou seja, humanas superior. Toda vez que nós temos altruísmo, nós estamos elevando a nossa mente a humanas superior, a humanas arrupa, sem forma, o abstrato. E essa impessoalidade, ela se identifica com o caráter coletivo e impessoal dos níveis ainda acima de manas. O ego superior é uma entidade do plano manásico, como nós já vimos, uma entidade que reencarna, ela fica, então, num plano, né, o plano mental, que é o local onde a consciência se dirige num determinado momento do período pós-mortem, né? Então, nós vimos que após a morte do físico, a consciência se transfere para o astral, né? o Kamaloka, mas o indivíduo entra num processo de sonolência e ele só vai despertar em condições normais lá no plano mental, no plano manásico, né? Que os budistas chamam de terra de Sukhavati, ou terra da felicidade, porque o indivíduo goza de uma percepção profunda da sua realidade, ao mundo da felicidade, ao céu dos cristãos. Então, esse bardo, que é o período entre vidas, ele é fruído, né, normalmente, em sua maior parte, nesse plano mental. Então, isso se dá para muitas pessoas, existem, evidentemente, exceções. Então, existe todo um histórico associado à consciência ligada à questão da morte. Então, a tanatologia envolve também a abordagem do estudo da consciência, que não é o nosso objeto hoje aqui. A nossa visão é uma visão apenas panorâmica dentro do nosso objetivo de hoje. Então, é espiritual demais para entrar em contato com as emoções, sentimentos, paixões e desejos ligados à cama e também ao físico, né? Então, esse eu superior, para chegar até a sua influência, até o físico, é preciso passar por esses níveis, por esses veículos. Assim como nós usamos uma luva para proteger a mão para pegar objetos quentes, né? Então, a gente precisa de instrumentos, e é isso que o nosso centro consciencial, né, a nossa autoconsciência faz ao usar os seus veículos. A senhora Blavatsky diz também que Manas é um globo de luz pura, uma unidade oriunda de uma esfera mais alta onde não há diferenciação. Emana de si um raio que somente pode se manifestar numa personalidade diferenciada. Esse raio é o Manas inferior. O Manas superior é o Manas propriamente dito. Então, nós temos um ego superior, impessoal, eterno, uma individualidade espiritual, e nós temos o ego inferior, pessoal, transitório, ligado a uma determinada personalidade física, João, José, Maria. Entretanto, esse ego inferior, ele é um raio do ego superior. É uma expressão do ego superior. Mas devemos lembrar que esse ego inferior ele é descartado, né, no pós-morte.
Então, o que permanece, a vilegiatura é feita pelo ego superior. O raio enviado pelo mana superior para a personalidade torna-se a mente, uma sombra do mana superior. Mana superior é um iniciante em seu próprio plano, ou seja, no plano mental. Mas uma vez seu raio encarna na personalidade, ele se identifica com o corpo e desenvolve um senso pessoal de identidade. Então, ao estar mergulhado, esse manas acaba centrando-se, né, através do manas inferior, no corpo físico. E aí se sente separado dos demais. Então, por exemplo, o orgulho é uma manifestação dessa mente, né, geralmente uma mente hipertrofiada, que se sente superior e apartado dos demais, né? Então, não faz sentido, portanto, o cultivo desses sentimentos de separatividade, de conflito. Por quê? Porque contraria os nossos próprios princípios, contraria a meta da natureza, os objetivos para os quais estamos aqui. Embora sejamos uma entidade espiritual, nos confundimos com esse corpo, com as emoções, com os pensamentos, né? E assumimos que tudo isso somos nós e que somos uma pessoa em particular. Então, na verdade, o fato de termos um corpo não quer dizer que somos o corpo. O fato de termos um carro não quer dizer que o automóvel seja nós, né? Ele é um instrumento, é um veículo. Perdemos nossa consciência dentro de um pequeno fragmento da realidade e experienciamos a nós mesmos como separados e limitados. Então, essa visão imediatista, essa visão limitada, ela também nos traz prejuízos. Por quê? Porque, ao limitar a nossa visão, nós vamos agir conforme os interesses pessoais imediatos, em detrimento dos interesses que está por trás, que é o pano de fundo da nossa vida e que interessa à nossa essência reencarnante, à nossa essência imortal. Então, é muito melhor investir naquilo que permanece, naquilo que nós levaremos para sempre, do que naquilo que se perde, ou como diz, né, no Novo Testamento, o que os ladrões roubam, o que as traças roem. A mônada, portanto, é tripla, né? Nós temos a dual, que é universal, Atma Budi, e o mana superior. Então, como o mana superior é imortal, forma-se, então, uma mônada tripla, né? O eu é apenas um pequeno redemoinho na consciência universal, que se move num padrão particular. Isso se refere a uma analogia de que a consciência individual, ela, na verdade, é um pequeno redemoinho num oceano gigantesco, que seria a consciência universal. Então, todo o nosso movimento consciencial, ele se dá dentro de um contexto muito maior, embora sejamos ínfimos, né? Para nós é muito importante. E o que de melhor podemos fazer é alinhar o nosso vórtice com o tom, com a tônica do vórtice do oceano. Caso contrário, literalmente nadaremos contra a maré. Atma está além do campo da consciência, tal como conhecemos, já vimos isso também. Já vimos que o centro da consciência, né, para a mônada nos planos inferiores, está nas suas projeções, né? Então, Budi surgindo de Atma, Manas de Budi, e assim sucessivamente. Então, essa consciência ela trafega de nível para nível. Apagou no nível físico, acende no astral. Apagou no astral, acende no mental, e assim sucessivamente. Há um intercâmbio, há uma troca, um fluxo de mão dupla. A mônada é impessoal e um Deus por si mesma. A senhora Blavatsky escreveu isso. Ela é inconsciente no plano terrestre. O superior vê o mundo pelo olho do inferior. É como o olho, né, que tudo vê menos a ele mesmo. Então, o cérebro não enxerga. As informações visuais que chegam ao cérebro só o fazem por conta do olho. Então, o receptor sensorial da visão é o olho. O cérebro não ouve, mas a orelha ouve e transforma esses dados em informações que o cérebro pode assimilar. Então, o órgão sensorial periférico da audição é a orelha. Logo, o que temos de mais nobre exige sensores, exige instrumentos. Então, essa mônada exige sensores grosseiros, que são aqueles veículos inferiores aos quais já nos referimos.
Purusha, que é um termo hindu sânscrito para espírito, permanece cego sem os olhos de Prakriti, que é a matéria. É o que acontece com Atma Buddhi sem Manas. Manas precisa de Kama e Kama precisa do físico. E todos precisam de todos. É um trabalho coletivo, né? Manas permite que a mônada universal tenha uma experiência como consciência individual do cosmos. Então, essa experiência que o corpo físico e os demais veículos permitem à mônada, ela é imprescindível, ela é uma necessidade. É aquilo que no hinduísmo se chama Trishna, a necessidade da reencarnação ou da encarnação. Então, segundo a senhora Blavatsky, embora Atma Buddhi Manas esteja ativo em seu próprio nível, na maioria das pessoas não influencia o eu pessoal, ou seja, esse poder estupendo ele é latente na maioria das pessoas. É como a gente pegar um punhado de material radioativo e que a radiação, o poder da energia nuclear está aquecente ainda. Eu pego um punhado de urânio que não está enriquecido. Então, assim somos nós, né? Então, nós temos um poder estupendo por trás de nós, né? Na nossa retaguarda, né? Daquilo que somos em essência, né? No nosso contexto interno, mas ele fica latente, né? Precisa do nosso movimento, precisa da nossa ignição para poder ligar o carro. Então, a personalidade, o eu inferior, permanece com sua natureza animal. Então, Atma Buddhi Manas precisa ser convidado, né, a se manifestar pelo nosso esforço, pela nossa compreensão, pelo nosso estudo, pelo nosso entendimento, pela nossa abnegação e pelas sucessivas vidas. E aí nós vamos aprendendo a fazer esse alinhamento, né, essa representação. Então, embora a mônada seja a nossa verdadeira natureza, ela permanece imanifestada, tanto quanto nossa autoconsciência continua aferrada ao nível pessoal. É uma questão de olhar. Se olharmos para o chão, veremos o chão. Se olharmos para o céu, veremos o cosmos infinito, ao invés do chão limitado. A sabedoria divina é o estado búdico de consciência onde há uma percepção direta da verdade. Todos nós possuímos essa faculdade, mas em estado latente, pois não estamos despertos ao nível búdico. Sem acesso a essa percepção búdica da verdade, agimos por ignorância e sob o domínio da ilusão personalística. Logo, estamos fadados a diversos erros, equívocos e a vícios e defeitos. Então, somente com as virtudes é que nós conseguiremos um status melhor e uma conexão mais adequada com essas realidades maiores. Então, o objetivo da jornada humana é realizar sua verdadeira natureza universal. Então, nós temos aí, eu vou abrir agora para a nossa discussão, eu vou encerrar por aqui, apenas colocando algumas ideias trazidas pela senhora Blavatsky a respeito desse tema. A mônada é uma consciência universal que desce à matéria e torna-se consciência pessoal. A purificação da consciência pessoal a mergulha na consciência universal. Então, nós temos aí dois níveis, né? Um nível superior, que é uma consciência universal, que precisa descer até a pessoal. E a pessoal precisa subir para a universal. Então, nós temos o absoluto, que é Atma, a consciência universal, que é Buddhi, a consciência individual, que está em Manas, que é a autoconsciência espiritual, a pessoal, que está em Manas inferior, também chamada de autoconsciência pessoal, é quando dizemos, eu sou este corpo, essas emoções e esta mente. Eu queria agradecer, então, a atenção e obrigado. Jorge, eu vou passar a palavra para ti. Então, por meio da prática espiritual, o centro da consciência volta-se para a natureza mais elevada. Então, através de certos trabalhos, né, através das atividades psicoespirituais, né, meditação, estudo, a prática de caridade. Então,
a prática, o altruísmo, a boa vontade, a autodoação, enfim, o bom ânimo, no sentido do trabalho em prol de causas nobres, tudo isso faz com que nós nos voltemos para esse aspecto mais elevado, né, que nos constitui. Né? Da mesma forma que certas atividades ativam determinadas áreas do nosso corpo, determinadas áreas nobres do cérebro, também nós podemos entrar num processo de ressonância, num processo de sintonia com esses aspectos mais elevados da nossa constituição. Quando Manas une-se a Budi, adquire-se o senso místico da totalidade. É o eu sou o todo, é diferente do eu sou o corpo, o pensamento e as emoções, né? Então, a partir do momento em que essa individualidade ela vai se unir, ela vai se amalgamar, né? Ela vai refletir, ela vai dar vazão, né? Sintonizar com esse aspecto coletivo, com esse aspecto espiritual universal que é Budi, certamente nós nos sentiremos integrados, né, à criação, ao planeta, ao próprio cosmos, mas para que isso se dê, essa integração começa com o nosso próximo, né, como o próprio nome diz, né, o próximo ao qual Jesus se referiu, amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, além disso, né, a gente pode dizer que o ser universal monádico está desperto mesmo no plano físico. Então, ao contrário do que acontece em circunstâncias de egoísmo, em circunstâncias de vícios, de defeitos morais, etc., né, em situações que são distintas daquelas consideradas nobres e elevadas, obviamente nós perdemos essa conexão. E, ao contrário, no caso do indivíduo que consegue expressar essa unidade, né, que lhe constitui essa unidade superior, mesmo no plano físico, ele vai conseguir refletir essa, essa condição superior nas suas atitudes nobres e elevadas. Bom, existe uma analogia que a gente pode fazer em relação ao bebê. Então, o bebê ele não tem uma autoconsciência formada, então ele não se identifica separado do ambiente. Ele identifica, por exemplo, a mãe como uma extensão de si mesmo, né? Então, ele não tem ainda essa autoconsciência, então ele está unido, né, unificado, né, à genitora. À medida que sua mente vai se desenvolvendo, ele vai tornando autoconsciência e vai se vendo como separado, né, do ambiente e dos demais. Então ele vai ganhando autonomia. Então isso é o que acontece normalmente, né, do ponto de vista da evolução da criança. Bom, essa analogia ela pode ser aplicada de forma inversa com relação ao místico, né? Então o místico, né, o ser humano, né, um adulto, ele vai partir dessa individualidade, ele vai partir da personalidade, vai passar pela individualidade e vai se unificar com o todo através desse reflexo, né, dessa identificação com aquilo que há de superior em si, ou seja, com a mônada, né, a mônada tripla, que é a mente superior, Budi, né, que é um dos veículos espirituais, e Atman, né, que geralmente é traduzido como espírito. Então, eu vou ficando por aqui e agradecer a atenção e a participação de todos. Muito obrigado.